O alerta já foi emitido. Isso não é um exercício, não é um teste. É real e está acontecendo agora mesmo. Em algum lugar, em um centro de comando, uma decisão final já foi tomada. Nos Estados Unidos continentais, milhões pegam seus telefones e olham pelas janelas, tentando entender o que é estar seguro agora. E o refúgio quase certamente não está onde você pensa. Porque antes que um único míssil visível chegue, outra coisa acontece primeiro. Uma detonação bem acima do continente, não feita para destruir cidades, mas para apagar a coordenação. Você não ouve, você não vê. A energia cai em vários estados em menos de um segundo. Celulares desligam durante a rolagem, telas de controle aéreo apagam, bombas de combustível param no abastecimento. A rede não falha gradualmente, ela desaparece. Não em todos os lugares e nem de forma uniforme, mas o suficiente para desarticular a resposta antes do primeiro impacto. E então as ogivas vêm em seguida. A primeira onda não atinge as cidades. Aquela suposição de horizontes lotados sendo engolidos por cogumelos nucleares está errada. Um primeiro ataque nuclear não é uma punição, é matemática. Os alvos são as coisas que podem revidar. Os campos de ICBMs em Montana, Wyoming e Dakota do Norte. Regiões inteiras construídas em torno da ideia de que nunca precisariam se defender, apenas retaliar. Eles são destruídos nos primeiros minutos. Depois, as bases de submarinos na Geórgia e estado de Washington. Navios com capacidade de segundo ataque não podem sair do porto e são destruídos ali mesmo. Depois, vem os sistemas de comando e controle. Virgínia, Colorado, Nebraska. Esses não são alvos simbólicos, são alvos funcionais. E a função é o que é eliminada primeiro. Um por um, a estrutura que torna possível a retaliação é desmontada. E quando as cidades entram na equação, a decisão sobre onde você está já foi tomada. Não é uma questão do que será atingido, é uma questão do que não será. Agora, olhe para o que restou. Você está em pé na ponte Mackinac, 5 milhas de aço e cabos, a única estrada que conecta a Península Superior de Michigan à metade sul do estado. Atrás de você, o meio-oeste industrial está dentro de um corredor de precipitação radioativa que se estende por vários estados: Chicago, Detroit, Cleveland. Tudo o que definiu a indústria americana agora está a sotavento de alvos que eram mais importantes, mas à sua frente há algo completamente diferente. Uma península florestada cercada por 3 lados pelo maior sistema de água doce da Terra. Os Grandes Lagos contêm cerca de 21% da água doce superficial do mundo. Isso significa que não existe um cenário em que você fique sem água antes que outra coisa te mate primeiro. Por um século, a economia moderna ignorou essa região. Bem distante das rotas de navegação, sem expansão suburbana e desconectada dos sistemas que impulsionaram outras regiões. Mas hoje, essa falta de desenvolvimento é o motivo pelo qual você ainda está respirando. Aqui em cima, não há alvos militares primários, nem centros populacionais densos, o que significa menos sobreviventes imediatos, disputando o mesmo espaço quando tudo desabar. O frio também é importante, pois sob certas condições serve como proteção. Os Grandes Lagos armazenam enormes quantidades de calor, e diferente do ar, a água muda de temperatura lentamente. Isso faz uma grande diferença. Em um cenário de inverno nuclear, a fuligem atmosférica poderia reduzir as temperaturas médias globais da superfície em cerca de 8 graus Celsius. Regiões do interior têm rápida queda de temperatura. As estações tornam-se instáveis e as condições agrícolas pioram. Já áreas perto de grandes lagos são diferentes. Os lagos liberam o calor armazenado gradualmente. Isso não impede o frio, mas reduz os extremos. Isso cria um clima mais estável em comparação com as áreas do interior. Isso garante temporadas de cultivo mais estáveis, mesmo sob forte fuligem. O mesmo lago que antes limitava o desenvolvimento econômico, agora é, literalmente, vital para a sobrevivência. Em lugares como a Costa do Golfo, as frotas de pesca comercial precisam de diesel, GPS via satélite e equipamentos de alto mar para operar. Quando a rede elétrica cai, esses barcos ficam atracados. No Península Superior, a pesca é em escala humana. As espécies que vivem na água não migram quando as condições mudam. Elas estão sempre lá, sempre ao alcance de um pequeno barco e uma rede. As florestas fornecem o restante. Veado de cauda branca, caça pequena,
e coleta garantem dieta variada e flexível, o que significa sobrevivência. Não porque faltem recursos, mas porque a demanda ainda não chegou até eles. A ponte é a única entrada e a única saída, o que significa que o que te protege já está sendo calculado por 10 milhões de pessoas do outro lado. A vantagem dela só dura enquanto esse desequilíbrio existir. Aproximadamente 300 mil pessoas vivem na região. Em uma crise, a ponte Mackinac se torna um funil. Se mesmo uma fração dos moradores da península inferior de Michigan decidir ir para o norte, a ponte se transforma em um gargalo. Se ela entupir, a península absorve uma população que não pode alimentar. Se ela for fechada ou destruída, a península sobrevive, mas quem estiver do lado errado fica lá. E existe uma preocupação secundária que a maioria dos mapas de sobrevivência ignora: a usina nuclear Palisades, no sudoeste de Michigan, e a usina Fermi 2, perto de Detroit, ficam às margens dos Grandes Lagos. Se esses reatores perderem o resfriamento após uma longa falha elétrica, a contaminação atinge os lagos. A água, antes salvação, vira ameaça. A Península Superior sempre foi fria demais, remota demais e desconectada demais para atrair investimentos contínuos. Ser frio e distante agora faz a diferença entre exposição e sobrevivência. As sirenes estão em silêncio há horas. Enquanto muitos ainda reagem, você já tomou sua decisão e está onde precisa. Talvez em um vale da Virgínia Ocidental, imóvel. As cristas acima fazem algo que nenhum sistema projetado consegue: capturam o vento. Partículas radioativas trazidas pelo vento não atravessam facilmente terrenos montanhosos. Elas atingem as encostas, são forçadas para cima, esfriam e caem do ar. Quando chegam ao vale do outro lado, grande parte já ficou para trás. O que se deposita ali é o ar que as montanhas silenciosamente purificaram. Não há instalações militares concentradas para justificar um ataque nuclear inicial. Nenhum grande centro populacional aparecerá no ataque inicial. Os mesmos ventos que trazem contaminação do corredor leste a levam para o nordeste, longe de você. Mas mesmo aqui, isso só funciona enquanto o sistema ainda existir em algum outro lugar. Então, a questão passa a ser o que acontece quando ele desaparece completamente. Em todo o país, tudo para de funcionar. Sem água, sem comida, sem comunicação. Nos Apalaches, milhares de nascentes fazem a água emergir só pela gravidade, sem bombas, estações de tratamento ou eletricidade. Água que passou décadas filtrando por camadas de rocha antes de chegar à luz do dia. Enquanto cidades perdem o acesso à água potável em menos de 2 dias, aqui a água continua a fluir. O conhecimento necessário para sobreviver está enraizado aqui. Nas comunidades Apalaches, viver de forma autônoma não é tratado como projeto nem plano de contingência. É só a continuação da vida normal. Perto da Floresta Nacional de Monongahela, muitas famílias ainda mantêm habilidades que nunca desapareceram, sem que tenham sido redescobertas ou virado hobbies. Elas só foram repassadas e mantidas, como conservar alimentos, curar carne no sal, guardar vegetais em potes por anos sem geladeira, ou defumar caça em fogueiras de madeira dura. Isso não é um conjunto de habilidades de sobrevivência, mas sim a vida normal em condições diferentes, eliminando algo que muitos não consideram: o tempo que leva para aprender sob pressão. O sal em si é um recurso estratégico que a maioria das pessoas ignora completamente. O Vale de Kanawha fica sobre grandes depósitos de sal. A J.Q. Dickinson Salt Works vem extraindo sal da salmoura subterrânea há 200 anos. Antes da refrigeração, o sal era a diferença entre ter proteína e perdê-la. Essa equação não mudou, só o sistema ao redor dela mudou. Mas não é o único recurso local. Veios de carvão cortam as montanhas, formando alguns dos depósitos mais densos da América do Norte. Agora será usado para aquecimento, cozinhar e sobrevivência básica, quando todas as outras fontes de energia acabarem, não mais para usinas de energia. Mas a região dos Apalaches tem um limite que o conhecimento transmitido não resolve. O terreno que filtra a radiação também isola as comunidades. 10 milhas em linha reta viram 40 milhas pela estrada, isso se a estrada for transitável. Sem combustível, sem comunicação, sem coordenação. Cada comunidade se torna seu próprio sistema, isolado. E se o seu refúgio não tiver algo como sal, água ou pessoas com o conhecimento certo, você fica preso atrás de uma serra, sem como chegar até quem tem o que você precisa.
As montanhas te protegem, mas também te isolam. Elas controlam o movimento de entrada e saída, queira você ou não. E as montanhas não têm favoritos. Elas dão o mesmo ar para todos. A diferença? A família que nunca saiu já sabe qual nascente é segura e qual não é. E a Appalachia já vivia do outro lado disso. Mas se a separação do sistema é uma vantagem, levar essa separação ainda mais longe começa a mudar completamente as regras. Há 160 quilômetros de nada entre você e o alvo primário mais próximo. Não é distância metafórica, é distância real. Agora você está na beira da Frank Church River of No Return Wilderness, no centro de Idaho. Terreno montanhoso tão difícil que até o exército dos Estados Unidos teve problemas para cruzar. Até hoje, partes ainda são quase inacessíveis a pé. É tão vasto que você poderia caminhar por semanas sem cruzar uma estrada. Esse isolamento agora se torna uma barreira. A chuva radioativa enfraquece com a distância da explosão, pois as partículas se decompõem, dispersam e perdem densidade. Ao chegar às profundezas do terreno montanhoso, o que era letal perto da fonte passa a ser possível sobreviver. E isso basta. Os cânions das montanhas rochosas são íngremes e estreitos. No fundo de um desfiladeiro perto do Salmon River, você vive em um bolsão isolado do céu. Partículas pesadas da precipitação radioativa ficam nos picos. O ar do vale é limpo. O terreno segura a precipitação radioativa por você, mas nem todas as montanhas rochosas sobrevivem da mesma forma. O Colorado tem vários alvos primários. Norad na montanha Cheyenne e a base da Força Espacial Peterson, perto de Colorado Springs. Essas coordenadas são essenciais em um plano de ataque. A diferença entre sobrevivência e exposição é medida em milhas a partir desses pontos. O centro de Idaho fica fora desse raio. Fica a 300 milhas da instalação estratégica mais próxima, e isso já é uma distância que faz diferença. A comida aqui não depende de infraestrutura. Animais sobreviveram milhares de anos sem sistemas humanos. A água vem do derretimento da neve nos riachos das montanhas, movida pela gravidade e filtrada ao descer o rio. Qualquer colapso de infraestrutura terá pouco impacto aqui, já que não há sistemas para falhar. Mas a distância é um escudo que só funciona enquanto você consegue mantê-lo. A região selvagem Frank Church é chamada de rio sem retorno por um motivo. Se sua comida acabar, se alguém precisar de atendimento médico, ninguém virá em seu socorro. Sem reabastecimento, sem evacuação de helicóptero, essas 100 milhas de nada que te protegem também impedem que alguém chegue até você. Se as simulações do inverno nuclear estiverem corretas sobre a queda de temperatura, os invernos já rigorosos de Idaho vão piorar. A camada de neve que normalmente derrete em junho pode persistir até julho ou agosto. As estações de cultivo se reduzem a uma pequena janela. As populações de animais selvagens são limitadas. Caça excessiva por sobreviventes desesperados reduz seus números. A distância salva sua vida e depois desafia você a mantê-la. Cada lugar até agora foi uma resposta diferente para a mesma pergunta impossível. Onde as pessoas ainda comem, se movem e permanecem unidas quando o resto do mapa já falhou? As montanhas rochosas não foram feitas para ser uma fortaleza, mas funcionam como tal. Mas elas ainda estão ligadas à mesma massa de terra e a tudo o que acontece nela. Precipitação radioativa, mudanças no tempo, colapso, tudo isso se espalha. Então o próximo passo é bem simples: sair do continente completamente. Porto Rico está a 1000 milhas dos Estados Unidos continentais, distante o bastante para que nada seja direcionado para cá. Sem sirenes, sem simulações, apenas os sons habituais da vida seguindo em frente. É o tipo de lugar onde uma crise distante realmente parece distante. O próprio oceano é a primeira camada de defesa. A água não só cria distância, como também interrompe o movimento da precipitação radioativa. O ar que chega à ilha percorre milhares de quilômetros de oceano, não passa por cidades em chamas ou infraestrutura destruída. Ele chega mais limpo. Os ventos alísios sopram consistentemente de leste para oeste. É um ar que não tocou o continente. A vida não para, só quase. Na Cordilheira Central, as pessoas ainda tiram comida da terra. Café, banana da terra, fruta-pão, raízes que sobrevivem porque estão enterradas. A colheita diminui estação após estação, mas não desaparece. Só tem menos, sempre menos a cada ano. No continente, a escolha é simples: comida ou nada. Aqui, essa linha fica um pouco mais tênue.
Você come, mas não o bastante. Porto Rico fica perto do Equador, onde a nível natural de radiação solar é a mais alta do planeta. Mesmo com muita fuligem atmosférica, ainda chega luz solar suficiente à superfície para permitir agricultura limitada. Não o suficiente para se sentir seguro, mas apenas o bastante para manter as coisas vivas por mais um tempo. No continente, o inverno nuclear é a diferença entre comer e passar fome. Porto Rico já passou por uma perda em larga escala da rede elétrica. Após o furacão Maria em 2017, grande parte da ilha ficou sem energia por meses. A infraestrutura entrou em colapso, mas as comunidades não. Vilas nas montanhas foram reconstruídas sem aguardar ajuda federal. Eles sabem consertar, compartilhar recursos e sobreviver quando o sistema falha. Esse conhecimento permanece aqui. Isso ajuda, mas não resolve o que está por vir, porque a ilha não fica vazia. Ela é visível, ela é acessível. Qualquer um com um mapa e uma passagem de avião pode descobrir a mesma coisa que você. A ilha já tem 3,2 milhões de pessoas. Se mesmo uma pequena porcentagem dos moradores da costa leste voar para o sul antes dos aeroportos fecharem, a população pode aumentar em centenas de milhares em poucos dias. Mais bocas, mesma quantidade de terras agrícolas, mesma quantidade de água potável. Porto Rico atualmente importa cerca de 85% de seus alimentos. A terra pode produzir mais, mas no momento não está produzindo o suficiente. O potencial é real, mas a capacidade atual não é. E a diferença entre esses dois números é medida em vidas. A ilha funciona, mas só se não for sobrecarregada. Porque, uma vez que a população cresce mais rápido do que a produção, a distância deixa de ser proteção. Então a equação muda novamente. Não maior, não mais distante, mas menor. 65 milhas ao sul, há um ponto menor no mapa. E ser um ponto é exatamente o objetivo. Todo o resto desapareceu. Cidades reduzidas a escombros, litorais marcados a fogo nos mapas. Os sistemas que costumavam manter tudo unido colapsaram. E no meio desse fracasso mais amplo, ainda existe isso, Sankoa. Mal aparece em um mapa estratégico. Isolada e de valor tão baixo que não justifica ataque, a ilha é pequena o bastante para ser ignorada. A maioria das casas usa cisternas, reservatórios subterrâneos para coletar e guardar água da chuva. Se os canos quebrarem ou as bombas falharem, isso não muda nada. Cada casa tem sua própria reserva de água debaixo do assoalho. Tudo o que você precisa é de um balde. Ilhéus mantém peixes nas cisternas para comer larvas de mosquito e manter a água limpa. Os recifes ao redor de Sankoa ainda têm peixes, mas só enquanto nada os levar além do limite. Se a pesca passar de sobrevivência para pânico, as águas logo ficam sem peixe e não há para onde recorrer. Os navios de abastecimento não chegam no horário previsto. Eles chegam quando podem e às vezes nem chegam. O que resta na água é algo que desaparece no momento em que a pressão aumenta. As pessoas aqui já vivem nesse limite onde compartilhar funciona só até deixar de funcionar. A população atual é de aproximadamente 41 mil pessoas. Um sistema de cisternas que funciona perfeitamente para 41 mil pessoas começa a falhar com 60 mil pessoas. Áreas de pesca que se reabastecem naturalmente podem ser sobrepescadas. E diferente dos lugares do continente, não existe uma segunda opção. Em Sankoa, você não pode caminhar até o próximo vale ou dirigir até a próxima cidade. Você está numa ilha no oceano. Se o peixe acabar, se as cisternas secarem, se a população aumentar, não resta nenhum outro lugar para ir. O mesmo tamanho pequeno que te mantém fora do mapa de alvos limita quantas pessoas podem sobreviver lá. Então, se tornar os alvos menores cria um limite, a estratégia precisa mudar de novo. Não menor, não mais distante, não maior, apenas protegido. No continente existe um lugar que não parece ser uma escolha óbvia para a sobrevivência: o Planalto de Ozark. Não tem picos dramáticos, nenhum destaque geográfico óbvio, apenas colinas onduladas pelo sul do Missouri e norte do Arkansas. Por isso funciona. Nunca foi importante o bastante para ser alvo e está muito a oeste para ser afetado pela precipitação radioativa da costa leste. Muito ao sul para sofrer o impacto total dos alvos do norte. A posição importa mesmo quando parece sem importância, mas no subsolo não tem nada de comum. Sob as colinas onduladas fica um dos sistemas de cavernas mais extensos da América do Norte. Milhares delas
esculpidas no calcário ao longo de milhões de anos. As cavernas Meramec, no Missouri, se estendem por vários quilômetros e oferecem proteção contra eventos na superfície. Há literalmente dezenas de metros de calcário entre você e o mundo exterior. É um bunker natural que dinheiro nenhum consegue reproduzir e nenhuma arma pode alcançar. A agricultura aqui nunca foi totalmente industrializada. Continua dividida em pequenos lotes familiares. O gado se alimenta da grama nativa. Hortas usam nascentes subterrâneas. As culturas mudam em cada lote. Animais silvestres percorrem a área. Se uma fonte de alimento falha, outra coisa cresce. Os Ozarks não têm a eficiência de um milharal do meio oeste, mas têm redundância. E essa é a única estratégia agrícola que sobrevive. As cavernas não se importam com o que acontece na superfície ou até onde a chuva radioativa chegou. Elas não se importam com quais cidades desapareceram. Elas estão de pé há 1 milhão de anos e continuarão de pé por mais 1 milhão. Essa constância é a coisa mais rara que resta no mundo agora. Mas esse isolamento tem dois lados. Atendimento médico não existe em grande escala aqui. Os hospitais ficam longe. O centro de trauma mais próximo pode estar em Springfield ou Little Rock, ambos lidando com seu próprio colapso. Se alguém do seu grupo pegar uma infecção ou quebrar um osso, você está lidando com resultados do século XIX e com as mesmas chances do século XIX. A sobrevivência aqui depende menos do que existe no subsolo e mais de quantas pessoas sabem disso na superfície. A região era invisível antes das bombas caírem e continua invisível agora. As bombas pararam. A chuva radioativa assentou, mas você conseguiu. Você está vivo. E agora o verdadeiro problema começa. Um estudo da Penn State, publicado em 2025, analisou o que uma guerra nuclear faria com a agricultura global, modelando a produção de milho em dezenas de milhares de locais sob vários cenários. No pior cenário, onde a fuligem inunda a estratosfera e bloqueia a luz do sol, a produção agrícola não diminui, ela entra em colapso. Grande parte do milho mundial desaparece, sobrando só uma fração do que os sistemas costumam usar. Ainda existe outra camada que muitos ignoram. A atmosfera não se recupera facilmente. As reações químicas das detonações destroem a camada de ozônio. Isso significa que mais radiação UV atinge a superfície anos depois que os bombardeios cessam. Isso ainda afeta silenciosamente as plantações muito depois do resfriamento inicial. É o fim da agricultura industrial como um sistema funcional por anos, talvez mais de uma década, e a fome é só o começo. Os sistemas de água falham nas áreas mais povoadas em poucos dias, o saneamento entra em colapso, as doenças vêm em seguida. Doenças que os Estados Unidos de hoje não veem há um século. A cólera não se anuncia. Ela se espalha pela água, pelo contato, pela brecha invisível entre uma fonte limpa e uma contaminada. Em uma comunidade que não vê isso há um século, não existem protocolos nem instintos sobre o que fazer quando a primeira pessoa adoece. Na Guerra do Golfo de 1991, a infraestrutura do Iraque foi fortemente danificada, incluindo parte do seu sistema de água e saneamento. O que se seguiu foi o colapso da saúde pública. Surgiram surtos de doenças, com algumas estimativas colocando o número de mortes relacionadas à saúde na casa das centenas de milhares. E isso aconteceu em um único país, com a ajuda ainda chegando e as organizações ainda conseguindo responder. Em um confronto nuclear global, isso desaparece. Não há canal de ajuda internacional, nem resposta coordenada, nem ponte aérea vinda de regiões em funcionamento. Até instituições como a Organização Mundial da Saúde vão operar em um sistema fragmentado. Agora, a sobrevivência depende do que há localmente, não mais do acesso a sistemas globais. Um corpo humano precisa de aproximadamente 2.000 calorias por dia. De onde vêm essas calorias quando todos os caminhões pararam, todas as lojas foram esvaziadas e todos os campos estão mortos? O verdadeiro perigo são os anos que se seguem. Alguns lugares podem te dar um tempo, mas mesmo esse tempo é só uma margem mínima. Uma colheita ruim, um vale sobrecarregado, um recife superexplorado e o tempo acaba. Isso não é coincidência. Nesse ponto é seleção natural. E isso coincide quase exatamente com o mapa dos lugares que a América decidiu que não valia a pena investir. As decisões que afastaram investimentos deixaram a infraestrutura precária e mantiveram populações pequenas e economias desconectadas são o motivo de alguém sobreviver. O descaso que parecia fracasso, na verdade, foi
foi uma forma de proteção. O mapa do abandono econômico americano e o mapa da sobrevivência americana após a guerra nuclear não são apenas parecidos, eles são idênticos. Os lugares que ninguém queria são os únicos que restaram, e as pessoas que já estavam lá acabam herdando a vantagem sem nunca enxergar dessa forma. O mapa vem contando a mesma história há décadas. A única questão é se alguém vai lê-lo. Porque o último momento normal que você teve antes do alerta, antes do silêncio, foi a única vez em que você poderia ter escolhido diferente. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no Map Pack.